Ô, Diego, a gente está chegando no final, mas, cara, uma pergunta que que a gente tem que fazer é o seguinte. Muito polêmica? Sempre tem polêmica, né? Eu peguei um pouco leve com você para não te expor ali naquelas situações, mas eu não aguento muito. Então é o seguinte, cara. Na virada do ano, segundo consta, o Augusto Melo, que fez um monte de bobagem na história dele no Corinthians, que não cabe aqui a gente ficar julgando, que eu já até cansei. Outro dia ele ligou lá chorando as pitangas com um amigo meu. Cara, mas no contrato constava que o Memphis tinha que usar a camisa 10. E na virada do ano, o Garro, que era o nosso camisa 10, acabou perdendo essa camisa, enfim, o direito de ser camisa 10. E o Marco Belo, que é o repórter experiente, até falou com a gente, disse que o Garro ficou chateado, que tentou até conversar com o Memphis, enfim, e que essa parada acabou não dando certo e de fato o Memphis ficou com a 10 e o Corinthians acabou fazendo uma estratégia de marketing ali para convencer o Garro a ficar com a 8. Conta um pouco essa história do bastidor, que é uma história polêmica, né, cara? Então, essa bomba caiu na minha mão, cara. Foi mesmo? Essa bomba caiu na minha mão, porque como eu falo espanhol e falo inglês e eu tenho uma relação boa com o Garro e tenho uma relação muito boa com o Memphis, acabou que de uma forma natural e até uma característica minha, né? Eu acabo ajudando muita coisa nos bastidores para tentar minimizar e fazer com que o ambiente fique bom. Então, acabando um treino, eu falei com o Memphis, pô, Memphis, você não quer falar com o Garro? Ele falou, pô, boa ideia. Chama ele aí para conversar. Aí chamou o Garro e o início da conversa é engraçado, porque eu conto isso para a família, para os amigos nos bastidores e tal, que parecia muito aquele filme Meu Nome Não é Johnny, né? Que o cara, não sei se vocês já viram esse filme, que o cara entra e tenta traduzir. Eu ia citar esse momento. Foi exatamente... O Diego, naquele momento, era o Meu Nome Não é Johnny, cara, porque era uma conversa muito séria, onde os dois lados tinham seus interesses, né? Um estava chateado e o outro... É verdade. Mas é uma questão contratual e que acontece no futebol. Tanto é que o Memphis inicia a conversa com o Garro falando isso, falando, olha... É uma questão contratual. Eu estava no Barcelona, eu era o 9 do Barcelona, veio o Lewandowski, eu tive que pegar 14. Eu não queria. Só que era o Lewandowski. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia você. Não é um desrespeito, mas eu não conhecia você, eu não sabia do teu potencial. E eu falei que por uma estratégia de marketing, por eu ser o 10 da seleção holandesa, eu tinha que ser o 10 no contrato. Não é nada contra você. E o Garro respondia... E eu traduzia de uma maneira mais educada para o Memphis, e o Memphis respondia, o Garro respondia bravo, chateado. E o Memphis também, chegou um momento que o Memphis também respondia, né, sobre as características do contrato e tudo mais, numa questão de marketing, que o Memphis tem um suporte do pessoal do marketing dele muito grande, então existia uma estratégia também para 10 do Memphis. Então, assim, eu tive que participar naquele momento ali, apagando incêndio, e graças a Deus aquela conversa acabou com o abraço dos dois. Para mim foi um outro título que eu ganhei no Corinthians ali, porque eu consegui manipular uma conversa entre os dois de um tema muito delicado, onde os dois conseguiram se resolver naquele momento ali. Tivemos outras oportunidades para resolver, inclusive o Memphis torceu o tornozelo num treino, eu fui levar o Memphis na ressonância e na volta era aniversário do Hugo Souza, eu não iria para lá. E aí o Memphis falou, pô, Diego, se você não for, eu vou ficar deslocado porque ninguém fala inglês, vai para lá, fica lá comigo 5 minutos e tal. E aí eu passo lá no aniversário do Hugo, tá o Garro sentado com o Romero, aí o Memphis chama o Garro, começa a trocar uma ideia num outro ambiente, numa questão mais informal. E aí foi uma conversa ainda mais saudável. Mas o Memphis fala espanhol? Não. Como é que eles se comunicavam? Com o Diego. Com o Diego. Então, quer dizer, tinha que ter adicional de insalubridade, porque teve que contornar o BO, e também do tradutor, pô. Não, mas eu faço isso com uma leveza, cara, com uma alegria. Nenhum dos jogadores fala inglês? O Coronado fala inglês porque ele morou muito tempo na Inglaterra com os pais dele. O Thales se vira bem inglês, o Pedro Henrique falava inglês, o Ramalho fala inglês e, se eu me lembro, só.
Nessa conversa tua do campo ali, que você teve que administrar uma situação, meu nome não é Johnny. Qual foi o momento mais tenso que você falou assim, cara, agora eu vou ter que falar, meu? Rapaz, a verdade é que todo momento foi tenso ali, né? Porque você tá lidando com os dois melhores jogadores, ou talvez considerado... O Yuri ali, o Yuri também, Pronto. o Hugo. Todos são importantes, a grande verdade é essa, mas eram dois protagonistas naquele momento da equipe, e você intermediar aquilo ali de forma a utilizar uma inteligência emocional sabendo da característica de cada um, e isso foi importante. Como eu conhecia muito bem o Garro e eu conhecia muito bem o Memphis, eu sabia como me comunicar. Então, assim, o início da conversa foi um pouquinho mais ríspida e foi amolecendo, e no final, cara, eles têm uma relação muito boa. O Memphis, inclusive, deu vários conselhos para o Garro a partir daquele momento, que ele precisava de uma equipe de marketing trabalhando para ele. O Garro me consultou várias vezes se ele pegava 7 ou pegava 8. Ele tinha essa dúvida. E ele foi um cara muito correto também, porque quando ele escolheu a 8, ele foi conversar com o Charles, né? Ele foi explicar os motivos pelo qual ele escolheu a 8. Então, eu achei isso muito bacana do Garro também, de chamar o Charles naquele momento para conversar. E, cara, foi o que eu te falo. Assim, para mim, eu considero um título apagar um incêndio, um início de incêndio que poderia até arruinar o início de temporada que culminou com o Campeonato Paulista. Então, foi muito importante ali aquela ação, e até mérito até pro Fabinho Soldado, que o Fabinho também falou, Diego, me ajuda nessa bomba aí que você vai ter que desarmar. Então, ele me deu essa liberdade também. Ele falou assim, olha, faz da forma como você quiser. Então, eu senti naquele treino ali, que era um treino que a gente treinou ali na pré-temporada, de forma leve, foi uma atividade mais solta e tal. Foi no CT essa conversa? Foi no CT, no campo 1, cara, entre o campo 1 e o campo 2. Falei com ele, falei assim, você não queria falar com o Garro? Ele falou assim, queria. Eu falei, pô, ele tá ali. Aí, e tá sozinho. Ele falou assim, então vamos. Aí eu falei, ai, Jesus, vambora. Então, quando começou, eu fui traduzindo meu nome não é Johnny, né? Ali o Johnny ali fazendo a interpretação. E aí fui levando a conversa mais pro lado pessoal, de ajudar um ao outro, da importância de um pro outro, porque eles se completam dentro de campo, essa é a grande verdade. Os dois dentro de campo tornam o Corinthians muito mais forte, muito mais competitivo. Então eles conversaram e tal, e no final saíram os dois abraçados. Aquilo ali para mim, cara, eu comemorei, cheguei em casa, comemorei. Então foi algo que eu vou levar para minha carreira, para histórias de vida. Foi muito bacana, cara, foi muito bacana. Legal, eu não tinha ouvido você contar essa história em lugar nenhum. É uma história bacana que quem tá assistindo com certeza vai ter corte disso aí, já deve ter. Rapaziada que assiste já faz corte automático aí. É uma história muito bacana de ouvir mesmo, né, Cascão? Pô, tá louco. Assim, Diego, primeiro a gente queria te agradecer pela sua disponibilidade. Feliz que você ainda tá aqui em São Paulo. Eu falo a verdade... quanto tempo faz que você saiu do Corinthians já, mais ou menos? Tem 2 meses, são 2 meses agora. Então, sinceramente, eu fiquei com a impressão que você tava para voltar, porque tá esses 2 meses por aqui, é porque alguma coisa tava aí engatilhada.